Muitas vezes as pessoas são muito exigentes com os próprios pais, como se os pais tivessem que ser perfeitos. Pais bons... Não existe perfeição porque é tudo ser humano. Pais bons não são necessariamente pais perfeitos, né? Então, se você tem pais que cuidaram de você, que investiram na sua vida para você chegar quem que você é, um filho nunca vai conseguir retribuir tudo isso que os pais fizeram. Eles só vão retribuir quando os pais ficarem mais velhos e precisarem da ajuda deles. Então, assim, para mim seria um processo automático. Sim. Agora, eu preocupo com os jovens de hoje em dia exatamente porque eu acho que a educação é muito ineficiente. As pessoas não estão amadurecendo. Quando o senhor fala educação ineficiente, é a educação dos próprios pais com os filhos? Os próprios pais com os filhos, muitas vezes eu falo que, de forma geral, os pais muitas vezes acabam terceirizando a educação dos filhos, não investindo nessa educação dos filhos, não amadurecendo os filhos psicologicamente, porque criá-los fisicamente, crescer é uma coisa, mas educá-los é uma coisa. Se eles forem imaturos, quando eles forem mais velhos e precisarem de cuidar dos pais, muitas vezes não vão ter o investimento adequado para fazer isso. Isso é que realmente me preocupa, porque eu acho que isso é um resultado natural de alguém que deveria dar o devido valor a pais que educaram, e a educação é um processo árduo, realmente muito difícil e merece essa retribuição posterior. Gratidão, você entende que esse sentimento de gratidão é algo que é ensinado, Dr. Dalton? Eu falo assim, porque algo que a minha mãe sempre me ensinou muito, e até antes mesmo de eu conhecer a Cristo, ela, seja grato a quem está ali caminhando com você, a quem tem te ajudado. E isso é uma coisa muito forte. Então, é o reconhecimento. Isso o senhor entende que é algo ensinado para as pessoas ou é algo que a pessoa tem e ela nasce com aquilo e desenvolve ou não? Não. Na verdade, o ser humano, eu falo que a programação genética do ser humano é no muito uns 30%. 70% do que você tem é aprendido. A criança precisa de aprender limites, aprender a maturidade, mas ela precisa principalmente de valores, de princípios éticos. Porque o ser humano, quando ele nasce, é como se ele tivesse vazio nesse sentido. Se você não der esses princípios éticos para ele, de honestidade, de trabalho, de gratidão, e dele não aprender a lidar com isso, ele não vai aprender naturalmente. O ser humano tem 3 impulsos básicos. O impulso de autoconservação, que é o impulso para você ficar vivo, o ser humano luta para ficar vivo. O impulso de afetividade, que está ligado ao de sexualidade, e o impulso de agressividade. Para que o ser humano tem um impulso de agressividade? Bem educado, esse impulso de agressividade vira o dinamismo. Então, não é natural o ser humano crescer. Ele não tem a programação genética de um animal que, do meu ponto de vista, chega entre 90% e 100%. Se o ser humano não for educado, ele não vai chegar. A educação é um processo de socialização do ser humano, é um processo de humanização do próprio ser humano. Senão ele fica grande, forte, fisicamente falando, mas ele fica agressivo. Se ele não fusionar o amor à agressividade, ele acaba usando aquilo negativamente. E o ser humano é naturalmente egocêntrico. Eu falo que Deus é perfeito. O hedonismo é algo... Eu acho uma coisa perfeita, porque o egocentrismo, inicialmente, faz a criança chorar quando tem algum problema. Ele é importante e necessário quando se é criança, mas a educação vai transformar o egocentrismo numa parte do amor próprio e numa parte do amor social, desde que a pessoa seja educada. Isso não é automático, por isso que muitas vezes pode-se ter um filho grande, 1,90 m de altura, vai ser um grande meninão. Do meu ponto de vista, os jovens estão ficando muito individualistas, estão ficando muito egocêntricos, e não só os jovens com os pais, os jovens entre os jovens. Sim. Muitas vezes existe muito individualismo. Tem uma turma, uma amizade ali meio necessária, mas muitas vezes isso não é tão... As pessoas podem mudar as atitudes de uma hora para outra. As pessoas não aprenderam a vincular com o outro, a tratar. Além do que você colocou, uma coisa importante, mesmo que os pais não sejam idosos, eles também precisam de ajuda. Sim. Os pais, de alguma forma, precisam de ajuda em alguma coisa, né? E às vezes, em algum momento, até o pai precisa daquele carinho, daquela proximidade. Tem necessidades como nós. Sem dúvida.
Mas será que o jovem, ele consegue perceber isso? Ou quando eu vejo, será que o cuidado com os pais, o pai precisa estar numa cama para o filho cuidar do pai? Porque eu fico pensando, Dr. Dalton, que esse cuidado, ele não necessariamente tem que a pessoa já estar acamada para ser cuidada. Eu acho que o jovem precisa cuidar dos seus pais, mesmo quando seus pais estão saudáveis. E novo, né? Relativamente novo, porque muitas vezes ele precisa de ajuda, né? Pai também é gente, mãe também é gente, então muitas vezes ele precisa de ajuda e demonstrar esse interesse de ajudar. Por isso que eu falo que essa preparação é um processo contínuo. E não só depois que eles estiverem numa situação muito difícil que eles não puderem fazer, mas ajudá-los a fazer de alguma forma, não viver só em função de si mesmo. E como disse uma das telespectadoras ali, mesmo com outras pessoas, as pessoas muitas vezes hoje vivem muito em função delas. As pessoas, eu falo que é uma relação mais funcional, mais... você precisa, enquanto o outro é útil para você. E, na verdade... Utilitarista, utilitarista. Né? E não, se tem alguma coisa para me oferecer, então bora lá. Se não, muito obrigada. Isso não é... igual por isso que eu falo que o amor e a amizade, o que elas têm em comum é o fato de você buscar o interesse do outro. Um amigo é alguém que realmente busca o interesse do outro e vice-versa. Então, bons amigos são pessoas que, além de olhar o seu lado, olham o do outro. E é a mesma coisa no relacionamento amoroso. E hoje, muitas vezes, as pessoas utilizam os outros como um objeto, enquanto eles são úteis de alguma forma. E isso não é uma relação saudável. Eu fico pensando também com relação ao cuidado com os pais, às vezes a pessoa cuida até um determinado momento, mas dependendo do tempo, se demorar muito, se der muito trabalho, aí eu já tenho um pouco mais de dificuldade para continuar cuidando. Mas o trabalho que eles deram, num certo sentido, para se tornar uma pessoa adulta, educada, é um trabalho muito grande, né? Agora, uma coisa que eu ouço muito, que eu acho que é uma atitude totalmente inadequada, e eu já vi isso da boca de um menino de 8 anos de idade, é que eu não pedi para nascer. Né? Na verdade, eu falo que ninguém pediu para nascer. Nem os pais da pessoa pediram para nascer. Não existe esse processo. Ou seja, é uma forma de um egoísmo muito grande. Quer dizer, você me colocou no mundo, agora você se vira. Quer dizer, isso é uma imaturidade muito grande. Mas eu acho que isso tem que ser trabalhado na cultura. A maior crise que a gente vive no Brasil hoje é uma crise de valores. Nós temos que voltar a trabalhar esses valores para as pessoas saberem ajudar o outro, ter interesse por outro, viver em comunidade. E as pessoas estão ficando cada vez mais egoístas. Mas nós temos que trabalhar as famílias para que os pais saibam educar os filhos. Que eles saibam colocar o limite na criança, desde pequeno, dar afeto, dar limite, para a criança aprender que ela vive num mundo e o outro faz parte desse mundo. Né? Tem gente que fala que acha que é independente dos outros. Não existe independência, só se você morar numa ilha deserta sozinho. Aí você vai ser independente do outro, mas se você mora aqui... Se você relaciona com pessoas, não tem como ficar independente. Algumas pessoas acham que porque eles pagam um mecânico, eles não dependem do outro, porque não, se não tiver um mecânico, se tiver um carro numa ilha deserta, você aprende a resolver. Isso é independência no sentido total, porque não tem como não depender. Existe uma interdependência entre as pessoas, você não faz nada sozinho. Você não é sozinho, até porque para você se ter tornado um ser humano, você teve pelo menos 2 seres humanos que trabalharam para que você chegasse ali. Deixa uma criança sozinha num canto, né? A história do Tarzan, por exemplo, ele não seria um ser humano que anda em pé, fala numa língua, ele seria um animal. Ele seria um ser humano, ele agiria como um animal, apesar do potencial humano que ele tem. Então, o ser humano precisa ser socializado. Isso não é algo automático. A educação é fundamental. Sem educação, não se amadurece. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.